Boa tarde! Está começando mais um programa 20 Minutos História. O tema de hoje: como o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, virou a nova direita. No dia 25 de junho de 1988, era formado o PSDB, que então tinha como seus principais líderes Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, entre outros. O PSDB nasce no meio da Assembleia Nacional Constituinte de uma cisão do antigo PMDB. O PMDB, que era então o principal partido da República, que havia eleito no Colégio Eleitoral de 1985 ao ex-governador mineiro Tancredo Neves, com o apoio do PFL, uma cisão da Arena, o partido da ditadura, uma coalizão entre o PMDB, dominado pelos liberais que haviam sido oposição à ditadura, e do PFL, Partido da Frente Liberal, que era o setor do partido da ditadura que havia se colocado contra Paulo Maluf. Esses dois partidos se unem, derrotam Paulo Maluf no Colégio Eleitoral de 1985, elegem Tancredo Neves morre, José Sarney assume a presidência da República num governo de coalizão entre o PMDB e o PFL. Esse bloco de forças controlaria as eleições de 1986 e, portanto, detinham a maioria na Assembleia Nacional Constituinte. O Congresso eleito em 1986 se transforma em Congresso Constituinte, em Assembleia Nacional Constituinte, que elabora a Constituição até hoje vigente. Bom, mais ou menos vigente, de tanto que ela foi atropelada pelo golpe de Estado de 2016. No meio da Constituinte, um setor hipoteticamente mais à esquerda do PMDB se colide com a coalizão predominante entre PMDB e entre a direção do PMDB e o PFL, colide com o governo José Sarney, com as suas intenções de ampliar seu próprio mandato, com determinadas medidas que essa aliança de centro-direita propunha na Assembleia Constituinte, e essa cisão, formada por essas lideranças às quais já me referi, criam o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Três eram as questões fundamentais que haviam unificado essa liderança, basicamente uma liderança paulista, ao redor do projeto de fundar esse partido. A primeira dessas intenções, eles se colocavam contra o que se chamava as velhas oligarquias regionais controladas por tradicionais famílias de determinadas regiões do país, que com a ascensão de Sarney à presidência da República haviam conseguido reproduzir seu poder político e passaram a ter enorme influência no Congresso Constituinte sobre o próprio PMDB, capturando o PMDB rapidamente de um papel democrático, até mesmo nacionalista, para um papel de partido oligárquico vinculado a essas oligarquias regionais, ou pelo menos abrigando essas oligarquias regionais, com o PMDB deixando de estar sob a direção do núcleo de liberais que o havia comandado durante a resistência à ditadura. Ulisses Guimarães era o seu quadro mais destacado, e o PMDB passa a estar controlado cada vez mais por essas oligarquias regionais. Então o PSDB nasce como um protesto, como um confronto contra essa oligarquização do PMDB. O segundo objetivo, diante do surgimento de uma esquerda que apontava para uma influência grande na vida do país, basicamente a partir da fundação do PT e do seu fortalecimento na campanha das diretas, nas lutas sociais, e já dos primeiros ensaios que anunciava a candidatura de Lula para presidente da República, o PSDB se dá conta, o núcleo que cria o PSDB, tenta criar um projeto que buscasse a reforma do sistema capitalista sem sua ruptura, que era o grande medo que as elites tinham no caso do fortalecimento da esquerda brasileira. O PSDB, portanto, se apresentava como uma possibilidade de modernização do capitalismo, de redução das suas desigualdades, das suas injustiças, sem que isso significasse uma ruptura
com o sistema oligárquico burguês, sem que isso significasse uma mudança das classes que dirigiam o Estado e a sociedade brasileira, sem que isso significasse a ascensão da classe trabalhadora como protagonista na vida política. O PSDB se apresentava para cumprir o papel clássico já desempenhado pela social-democracia na Europa, o papel de uma solução intermediária entre os partidos capitalistas tradicionais e os partidos socialistas e revolucionários que se dispunham a lutar por uma nova sociedade, por uma nova civilização. Era um partido do meio de campo entre os partidos tradicionais da direita brasileira, da centro-direita e da direita brasileira, dos partidos capitalistas, e o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda. Naquele momento, o Partido dos Trabalhadores emergia como grande partido do movimento operário e da esquerda brasileira. O PSDB buscava ficar no meio do caminho entre esses dois blocos, oferecendo às elites do país e às camadas médias a possibilidade de reformas sem ruptura. Nada de continuar tudo como estava, eram críticos dos partidos oligárquicos, mas também não queriam mudanças profundas como aquelas que o PT ensaiava programaticamente e pelas quais lutava no seu processo de construção. Então esse era um segundo objetivo. O PSDB se apresentava como uma alternativa moderada de mudanças na sociedade brasileira. Terceiro, o PSDB tentava encarnar um velho discurso da UDN, que sempre teve muito trânsito nas camadas médias, e daí extrair a construção de uma base social para esse projeto partidário, que era o discurso contra a corrupção. O grande inimigo do PSDB era o governador Orestes Quercia, aqui em São Paulo, que era citado em prosa e verso, em discurso e denúncia, como um corrupto, um homem fisiológico, e, portanto, através da crítica ao Quercia e a outros políticos que encarnavam o que era tido como a corrupção, o fisiologismo, era um mote de um discurso permanente do PSDB que com isso buscava encantar as camadas médias, disputá-las com o Partido dos Trabalhadores, e a partir dessas classes médias, dessas camadas médias modernas, profissionais, das novas profissões que surgiam com o desenvolvimento do capitalismo, criar um partido politicamente viável. O PSDB, portanto, nasce como uma agremiação que tentava se situar na centro-esquerda do espectro político brasileiro, tentando construir um caminho de reformas e de modernização do capitalismo que não passava nem pela reprodução do velho sistema oligárquico burguês construído por décadas no país, em especial herdado do regime militar, nem tampouco a alternativa encarnada pelo PT, que era de uma ruptura com esse modelo e com esse Estado herdados do regime militar e construídos ao longo dos séculos de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. O PSDB, naqueles anos finais da década de 80, ele tem uma postura, muitas vezes, de aliança com o PT. Alguns dos líderes que fundam o PSDB ensaiaram até mesmo ingressar no PT nos primórdios do PT, ali no início dos anos 80. Depois se distanciaram, porque a praia deles não era um projeto socialista, não era a luta anticapitalista, não era a mobilização das massas, não era o povo como protagonista. A lógica deles era outra, era uma contraposição entre modernidade e atraso, e eles queriam construir um partido que representava a modernidade dentro do capitalismo. Mesmo assim, o PSDB, ali nos anos 80, quando é formado, depois da ruptura com o PMDB, ali em 1988, o PSDB, ele muitas vezes é aliado do PT, aliado eleitoral em muitas oportunidades e aliado também em batalhas políticas fundamentais, como foi a batalha do impeachment do presidente Collor em 1992. Vamos nos lembrar que no segundo turno de 1989, por exemplo, o PSDB apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT, contra Collor de Mello. Não foi um apoio decisivo, unitário, alguns setores do PSDB relutavam em apoiar o Lula, mas finalmente, como partido, adotaram a posição de apoio ao presidente Lula. Da mesma maneira, participaram da campanha do impeachment
com muita relutância. Havia setores do PSDB, em particular o então senador Fernando Henrique Cardoso, que namoravam com o governo Collor, mas finalmente, diante de toda aquela mobilização de massa, as denúncias contra Collor, seu desgaste político, o PSDB participa da campanha pelo impeachment do presidente Collor. Mas estava maturando no PSDB uma outra corrente, um outro projeto que não tinha a ver diretamente com as ideias e perspectivas que originalmente haviam permitido a criação daquele partido, mas com uma outra realidade, a realidade da crise de hegemonia da burguesia brasileira e dos partidos tradicionais da direita, exatamente no período que é marcado pelo impeachment de Fernando Collor de Mello. Vamos explicar melhor essa passagem. Como vocês sabem, foi muito longa a crise final da ditadura militar. É uma crise que se arrastou desde 1982, quando irrompe a desorganização econômica do país, a crise da dívida externa, até 1989, quando a direita consegue eleger o presidente da República e aparentemente derrotar a via mais avançada da resistência antiditadura, que era encarnada pela esquerda, em especial pelo Partido dos Trabalhadores. A direita, aparentemente, com a vitória de Collor, havia conseguido um triunfo que lhe permitiria reorganizar a direção do Estado, recompor um bloco oligárquico burguês ao redor dos partidos tradicionais da direita, mas sob o comando de um personagem que exercia acima das classes e dos partidos um papel de regente, um papel moderno, um papel modernizador, e a direita imaginava que com essa vitória criava as condições políticas para a implantação da agenda neoliberal que já comandava o movimento do capitalismo no mundo inteiro. Essa expectativa de que a vitória de Collor permitiria a consolidação de uma nova hegemonia burguesa no país, ao redor dos partidos tradicionais da direita, embora esses partidos não estivessem participando diretamente do governo Collor, ele conseguia exercer um papel, aparentemente poderia conseguir exercer um papel regencial sobre o arquipélago de partidos que se identificava com os interesses do grande capital brasileiro. Isso tudo vai por água abaixo quando o presidente Collor, envolvido em maracutaias dos mais diferentes tipos, cai por terra com o impeachment de 92. O impeachment reabre aquela crise que havia marcado o país de 82 a 89, reabre com ameaças de superinflação novamente, de desorganização da economia, toda aquela tempestade de problemas que havia sido a marca do período dos 2/3 finais da década de 80, que marcam exatamente a crise da transição, da transição à ditadura, da ditadura à democracia, a transição de características conservadora, controlada pelas elites, como todos nós conhecemos. O impeachment do Collor, portanto, ao reabrir a crise, desnuda a incapacidade dos partidos tradicionais da burguesia de reorganizar o Estado. Aqueles partidos estavam na lama. PMDB, PFL, com seus resultados pífios na eleição de 89, não tinham força para recompor um novo bloco hegemônico. Collor de Mello, afastado do governo, não tinha qualquer influência política na vida do país. Os grandes meios de comunicação batiam cabeça. A direita não conseguia encontrar um caminho. O PDS, sucessor da Arena, tampouco era capaz de criar uma argamassa que unisse o conjunto da direita para reorganizar o Estado em função da agenda neoliberal. E no meio dessa tempestade vai surgindo uma variável que não havia sido pensada antes, mas que aos poucos vai se apresentando como a alternativa mais sólida de reorganização política a serviço da agenda neoliberal. Qual era essa alternativa? Trazer para o campo do neoliberalismo, com a tarefa de reorganizar o Estado, de recompor o bloco
oligárquico burguês, não um partido tradicional que tivesse manchado pela corrupção, que tivesse apoiado a ditadura no passado, que fosse representante das oligarquias regionais, não. Um partido limpo, um partido das camadas médias, um partido de intelectuais, um partido da burguesia financeira paulista, um partido ilibado, um partido que não tinha contas a pagar sobre o seu passado e que, por conta do seu discurso de modernização capitalista, poderia ser arrastado pelo grande capital e pelos meios de comunicação para exercer o papel do príncipe político de uma nova etapa do capitalismo brasileiro. E esse partido era o PSDB. E o grande condutor dessa operação foi Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, como chanceler do governo Itamar Franco era o vice-presidente do Collor de Mello, destituído pelo impeachment, assume Itamar Franco compõe um governo baseado numa aliança entre o centro e a centro-esquerda, um governo do qual o PT não participava, mas participavam todos os partidos que haviam lutado pelo impeachment, haviam lutado ou votado pelo impeachment de Collor, e neste governo o PSDB começa a ter pela primeira vez um papel de destaque. Fernando Henrique é o chanceler e Fernando Henrique depois é o ministro da Fazenda, ao redor de quem se articula a equipe que elaboraria o Plano Real. E ao redor do Plano Real se articula a estratégia que faria do PSDB o partido que refundaria a direita brasileira, que traria o PFL para o seu arco de alianças, que disputaria influência e constituiria uma ala influente dentro do PMDB, também sob sua batuta, que criaria um pacto com os grandes meios de comunicação. Enfim, o PSDB vai começando a cumprir o papel de reorganizador do Partido da Ordem, do bloco oligárquico burguês. Exerce esse papel de maestro de uma nova hegemonia que seria sacramentada nas eleições de 1994, quando, em aliança com o PFL, Fernando Henrique era o candidato a presidente, Marco Maciel, ex-governador de Pernambuco, homem da ditadura, que dissentiu da ditadura, ajudou a formar o PFL, seria seu vice-presidente. Fernando Henrique e Marco Maciel vencem as eleições do primeiro turno de 94, derrotam Lula, as eleições não chegam a ter nem mesmo um segundo turno, o Plano Real impulsiona essa vitória da chapa Fernando Henrique e Marco Maciel e sacramenta um novo bloco oligárquico burguês no Brasil, dirigido pelo PSDB em aliança com o PFL. Neste caminho, em um tempo relativamente curto, o PSDB se converteria de um partido de centro-esquerda, moderno, com alianças eventuais com a esquerda, ele se converteria no novo partido da direita brasileira, no partido que organiza as forças políticas neoliberais, no partido que reforma o Estado em função dos objetivos do desenvolvimento capitalista, o partido que conduz o programa de privatizações, que conduz o programa da redução do tamanho do Estado, que conduz o programa de subordinação do Brasil à chamada globalização mundial. Essa conversão dirigida por Fernando Henrique teve disputas secundárias na sua trajetória. É sabido que o ex-governador Mário Covas, por exemplo, resistiu durante um certo tempo a essa política comandada por Fernando Henrique. Houve um certo momento, em 1994, antes do Plano Real, em que o PT propõe ao PSDB compor uma chapa presidencial para 94, chega-se a conjecturar a possibilidade de Tasso Gereissati, que era governador do Ceará, de ser o vice do Lula, mas o PSDB faz uma clara opção pela direita, por constituir e por constituir esse novo bloco da direita e por se constituir no seu partido dirigente. Ele atravessa o rio e vai para o outro lado. O PSDB se converte no principal partido da burguesia brasileira. Coloca sob seu comando
todas as agremiações mais tradicionais da direita. E com esse bloco, governaria o país até 2003, perderia o governo quando é eleito Lula em 2002. Ao redor deste bloco se constituiria o núcleo duro da oposição aos governos petistas, e ao redor deste bloco, dessa aliança entre o PSDB, o DEM e o PMDB, é que se organizaria o golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff em 2016. O PSDB, ao mudar o seu papel político, ao mudar o seu lado político, ao se constituir como principal partido da burguesia brasileira, ele muda também sua composição interna e sua base social. Passa a ser também um partido que é amparado e integrado por oligarquias regionais. É um partido que atrai para suas fileiras setores de direita, às vezes até de ultradireitas, elementos neofascistas, também passam a compor o PSDB, especialmente no estado de São Paulo. Correntes reacionárias se somam ao PSDB na medida em que ele se transforma neste grande partido político da burguesia brasileira. O PSDB muda de malas e bagagens para o outro lado e passa a ter uma nova constituição interna, que já não eram mais os quadros intelectuais, as camadas médias modernas, um partido que eventualmente possuía alguma unidade ao redor de bandeiras importantes de direitos humanos, até mesmo de direitos sociais, de modernização. Não, o PSDB se constitui no grande partido do capital financeiro, no grande partido do capitalismo monopolista, no grande partido do neoliberalismo, que comanda os demais partidos da burguesia brasileira. Essa mudança de perfil do PSDB é um dos componentes mais importantes da história recente do Brasil e que explica por que a polarização do país passou a ser entre o grande partido da esquerda, o Partido dos Trabalhadores, e o Partido da Social Democracia Brasileira, que apesar do nome, é o grande partido do capital. Aqui termino a exposição do 20 Minutos História de hoje. Antes de concluir, queria deixar 2 recados com vocês. Primeiro, se inscrevam no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo e também poderão ter acesso a programas anteriores, tanto do 20 Minutos de História quanto do 20 Minutos Atualidade. Outro recado, não deixem de fazer a assinatura solidária de Opera Mundi. www.operamundi.com.br/apoio. Essa assinatura solidária, que é uma quantia mensal pequena, paga por centenas e milhares dos nossos leitores, é o que garante a sobrevivência do site e que o nosso jornalismo continue a ser independente, combativo, enfrentando cotidianamente a batalha das ideias e da informação contra a mídia monopolista. Agradeço a audiência, agradeço a vocês que nos acompanharam até esse momento. Nós voltaremos a nos ver na sexta-feira com 20 Minutos Atualidade. Um grande abraço e até lá.